Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o quinto vídeo da playlist Depressão e Soluções. Eu espero que esta coleção de vídeos que eu tenho vindo a fazer esteja sendo útil para alguém, ou que venha a ser útil para alguém. E neste vídeo eu venho falar de algo que eu já falei nos outros vídeos anteriores e que venho reforçar. De que não existe nada de errado com você que está sentindo tristeza profunda ou depressão, a não ser que exista alguma carência de substâncias que, por exemplo, o seu organismo não consiga produzir, como por exemplo serotonina. Nesse caso aí precisa receber algum suplemento exterior, externo, para suplantar essa carência, né? Mas a maior parte dos casos não é isso. A maior parte dos casos de depressão tem a ver com coisas que nos aconteceram ou coisas que nós fizemos ou dissemos a alguém. Ou deixamos de dizer ou de fazer. Então, se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos descobrir que não existe nada de errado connosco. Que mais provavelmente o problema que está connosco, essa dificuldade, ela não nasceu com você. Então vale a pena nós pensarmos um pouco sobre isto. Porque a depressão, ela é uma das fases do despertar espiritual. Se nós olharmos o mundo ao nosso redor, não é brincadeira, não é? O mundo ao nosso redor, ele está doente. Nós vivemos numa civilização cada vez mais antinatural, artificial, sintética, virtual, quando aquilo que nos traz a saúde são as coisas mais naturais, mais simples. Então, nós não conseguirmos nos integrar dentro de uma sociedade que está doente, não quer dizer que nós estejamos errados. O que acontece é que possivelmente, muito possivelmente, nós temos a consciência e a sensibilidade muito mais desperta do que a maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas consegue se integrar, mesmo que não aceite, que seja de uma forma mais ou menos revoltada, mas a maior parte das pessoas consegue se integrar dentro dos mecanismos da sociedade. E consegue às vezes suportar o modelo de família que tem, a energia familiar que tem em casa. Mas tem algumas pessoas que são mais sensíveis. E tem algumas pessoas que conseguem ver mais, sentir mais do que os outros. E muitas vezes isso cria todo um conflito interno e muitas vezes externo com as pessoas ao nosso redor. Porque como é que nós vamos lidar com uma série de pessoas que seguem valores antinaturais, artificiais? Mas o problema, não vamos transferir para os outros a responsabilidade da dificuldade que nós estamos passando. Não vamos culpar a pessoa, o sistema. A culpa é do sistema por eu estar em depressão. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ver que nós somos responsáveis por saber filtrar o contexto onde nós estamos. Nós temos poder em nós, psicológico, espiritual, para podermos transcender a influência não positiva que todo o sistema transmite. Seja o sistema da cidade, profissional, seja a família. Está em nós transcender isso. Mas, a mesma coisa que eu tenho dito noutros vídeos, é preciso querer primeiro. Primeiro é preciso querer transcender isso, superar essas dificuldades. Então o mais certo é que não existe nada de errado connosco. Quando nós sentimos tristeza profunda, quando nos equivocamos nas escolhas do caminho e não conseguimos mais lidar com a realidade. E eu posso falar de mim próprio. Se vocês tiverem paciência, vamos pensar um pouco sobre isto. Porque como eu já
falei em outros vídeos, não desta playlist, acho eu passei por sérios problemas com drogas. Eu comecei a usar drogas e álcool quando era muito jovem, com 12 anos de idade, e em alguns anos o problema não se apresentou, digamos assim, como problema, era curti, mas passado alguns anos começou a intensificar-se e realmente criou-se uma situação muito profunda, muito drástica. E fiz um bocado de coisa errada. E disse um bocado de coisa errada para as pessoas. E fiz um bocado de gente sofrer e eu mesmo fiz-me a mim próprio sofrer. Como é que eu hoje olho para isso? Eu vejo que eu tinha parte da responsabilidade. Certo? Porque fui eu que fui escolher aquele caminho. Mas quando eu olho, eu vejo que eu fui uma das vítimas e não me estou vitimizando, apenas estou colocando a coisa como é. Eu fui uma das vítimas de um esquema muito maior. Porque Portugal tinha saído da ditadura e começou a abrir as portas para as influências das corporações internacionais. E começou a chegar a especulação em vários níveis. Muitas empresas a fechar, muitas empresas nacionais a serem vendidas para empresas e corporações internacionais. E o que é que aconteceu? Houve uma invasão imensa de droga em Portugal. Muita droga. Então, na minha cidade e em muitas cidades de Portugal, imensos jovens da minha geração caíram nessa armadilha. E o que é que aconteceu com esses jovens? Todos nós. Nós passámos a ser peças que não apresentavam perigo para o que estava acontecendo em Portugal. Ou seja, nós, pelo simples facto de nós estarmos afundados em vício com drogas, nós deixamos de ser um risco para toda a invasão corporativa, banqueira, internacional que estava acontecendo em Portugal. E isso foi uma estratégia demoníaca que aconteceu em Portugal e na qual eu caí na armadilha. Então, 50% da responsabilidade de cair na armadilha foi minha, porque quem escolheu usar fui eu. Mas eu era criança, 12 anos, 15 anos, eu era criança, não conhecia nada da vida, não conhecia praticamente nada do mundo. E tinha um lado em mim que era arrogante. Aí eu fui lá, achando que eu podia cometer o erro e sair limpinho. Então o que eu estou aqui querendo mostrar com este exemplo, e hoje, deixando isso aqui como marca, hoje eu já estou afastado daquele mundo lá já há 20 anos, praticamente, quase 20 anos. Mas foi uma experiência pela qual eu passei. E estou contando isto aqui para mostrar que eu passei por depressão profunda, eu passei por um caos emocional, psicológico, social, financeiro, todos os níveis. Todos os níveis foi um poço assim bem fundo. Mas a culpa foi minha? Havia algo de errado comigo? Não posso dizer que tudo estava certo comigo. Porque eu tive que trabalhar muita coisa em mim para eu poder identificar as coisas em mim que me levaram para esse caminho, a fazer a escolha de entrar nesse caminho. Mas eu vejo que imensas coisas não tinha nada de errado comigo. O que passou a haver de errado comigo foi, em grande parte, um reflexo de um esquema maligno muito maior. E hoje nós olhamos para o mundo como o mundo está hoje e esse esquema continua. Logo, é óbvio, é natural que imensas pessoas não estejam conseguindo se integrar dentro desse sistema. Aliás, talvez essas pessoas que estão sentindo tristeza, depressão, sejam pessoas muito mais conscientes, muito mais despertas do que as que estão conseguindo curtir a vida
as que estão conseguindo mergulhar no caos do trânsito e no mundo profissional e vencendo, conseguindo pagar as contas e ser alguém. Porque estes vídeos, essencialmente, eu fico sempre pensando naquela pessoa que está possivelmente em casa, sem força quase para sair de casa. Ou que vai trabalhar, mas está fechada numa bolha de tristeza profunda e depressão. Eu penso nesses casos extremos. Pode não ser o seu caso que está ouvindo. Que bom se não for. Mas se for esse o seu caso, compreenda o valor daquilo que lhe está acontecendo. Você está sendo super sensível. Você possivelmente está passando por um despertar espiritual. Olhe ao seu redor. Desperte em você a coragem, a inteligência para poder usar essa sensibilidade para construir uma vida mais sublime, mais positiva. Demora. Não é fácil não. Eu sei muito bem disso. Eu demorei 7 anos desejando sair dos vícios profundos. E depois que eu saí dos vícios profundos, demorou mais não sei quantos anos para conseguir assim, consertar as coisas que eu tinha feito errado, né? Para conseguir botar a vida lá para a frente. Mas eu dei um primeiro passo. Tudo começou com o primeiro passo. E o primeiro passo foi querer. E se eu quero, se essa semente é colocada dentro de mim, ela começa a brolhar. Ela começa a brotar. E mais cedo ou mais tarde ela começa a florir. Porque ela começa a crescer. E mais cedo ou mais tarde nós temos que botar a ação. Não dá mais para ficar parados onde nós estamos. Então, eu espero que tenha compreendido a mensagem que eu estou trazendo aqui, que é procurando mostrar que, muito possivelmente, a pessoa que está com depressão é uma pessoa muito especial. Muito possivelmente é aquilo que hoje se chama um filho da luz, que está se sentindo sufocado pelo contexto social, civilizacional onde nós estamos inseridos. Procure encontrar pessoas que se identifiquem. Se você está ouvindo este vídeo e se está se identificando, então pelo menos virtualmente você já encontrou alguém com quem se pode identificar. Procure chegar junto. Eu tenho os meus contactos na descrição do vídeo. E existem grupos, nós temos grupo do WhatsApp, tem contacto virtual pelo Facebook, tem vários contactos. Quem sabe você até possa encontrar alguém fisicamente próximo de você. Mas a maior parte das pessoas com quem eu contacto pela internet, muito raramente eu tenho contacto físico, só com algumas, mas muito raramente. Mas dá-nos uma sensação de eu não estou sozinho, não tem nada de errado comigo. Nós estamos estudando e compreendendo que o mundo está doente. E nós estamos estudando uns com os outros para nós não sermos atingidos por essa doença do mundo e quando nós conseguimos recuperar as forças, nós mesmos começar a ser uma cura para o mundo. Então, mais uma vez, eu espero que este vídeo sirva, seja útil para alguém e muita luz para todo mundo. Sente que o meu trabalho está agregando valor à sua vida? Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente? Entre em contato comigo e pergunte-me como.